Olá pessoal, é um prazer estar aqui podendo falar com vocês. Eu sou o professor Fabiano Melo, sou professor visitante aqui do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa e quero bater um papo com vocês sobre manejo de fauna em ambientes agroflorestais. Só que antes disso é importante eu falar um pouquinho sobre a minha formação profissional para vocês entenderem, por que eu cheguei nesse assunto, nesse tema tão importante, tão relevante nos dias de hoje. Eu sou biólogo, formado aqui mesmo na Federal de Viçosa e fiz o mestrado também aqui em Genética e Melhoramento e o doutorado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre na UFMG. Então, desde que eu terminei o meu doutorado, eu tenho trabalhado com ecologia e conservação de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, particularmente espécies da fauna. E durante toda essa minha trajetória, eu optei por estudar e aprofundar os meus conhecimentos sobre os primatas brasileiros, sobre as espécies de macacos que existem no Brasil. E em função disso, eu tenho desenvolvido vários projetos que lidam com manejo conservacionista. Então, antes de abordar o manejo de fauna relacionado a essas questões ambientais mais gerais, que preocupam boa parte dos brasileiros hoje em dia, até em função das diferentes perturbações que a gente tem nos nossos ambientes naturais, eu queria falar então sobre este meu trabalho de conservação da fauna, de conservação de espécies ameaçadas. Até em função disso, eu coordeno aqui no Brasil o grupo de especialistas de primatas da IUCN, que é uma instituição internacional que revisa e cria as listas vermelhas de espécies ameaçadas, tanto de fauna quanto de flora. A gente trabalha em parceria com mais 3 colegas aqui no Brasil, então somos 4 coordenadores deste grupo de especialistas e, portanto, nessa seara eu tenho desenvolvido muitos trabalhos preocupados, com uma preocupação forte em relação às espécies ameaçadas. E um desses projetos, que aí eu vou fazer o link com essa questão do manejo de fauna, é o projeto que a gente aprovou. Na verdade, ele se chama Programa de Conservação Muriquis de Minas. Esse programa é um projeto de longo prazo, tem uma duração de 4 anos, foi financiado ano passado pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e tem um apoio da Fundação Biodiverstas com a execução, em particular, da ONG Muriqui Instituto de Biodiversidade. O Programa de Conservação Muriquis de Minas, ele tem hoje vários outros apoiadores, a YKS, Consultoria Ambiental, Demohamed Bin Zayed Species Conservation Fund, a gente conseguiu um apoio agora recente deles, a Reserva do Ibitipoca, que é uma empresa situada próxima a Lima Duarte, que tem tem uma pequena população de muriquis e tem nos ajudado muito. A gente tem o apoio das universidades federais de Goiás e de Viçosa, do Centro de Estudos Ecológicos e Educação Ambiental, da Fundação Zoobotânica, da UENG, do Instituto Estadual de Florestas e além do IBAMA e do Instituto Ecoatlântica do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma miscelânea de instituições que tem apoiado e acreditado nessa ideia, que começou com a proposta aprovada pela Boticário. E qual que é o detalhe dessa proposta? Basicamente, o nosso viés é um viés de uso da tecnologia, a melhoria e a intervenção da tecnologia para se buscar novos indivíduos de muriquis, que é esse macaco, esse primata ameaçado de extinção que existe aqui no Brasil. Ele é uma espécie da fauna brasileira, endêmica do nosso país e já foi considerado um dos 25 primatas mais ameaçados do mundo. E um tanto quanto recente, ele também foi considerado uma das 100 espécies da fauna mais ameaçadas do mundo, além de ser especificamente um primata extremamente ameaçado. Então, esse trabalho com o uso de tecnologias que a gente propôs no programa de conservação, ele prevê a construção de um equipamento, um drone, que a gente até apelidou de Drone Key, com a inclusão de um software, e aí vem uma outra empresa apoiadora da nossa proposta, que está estabelecendo essa parceria conosco, que é a Storm Security, do Rio de Janeiro, e nós estamos, portanto, desenvolvendo um aparelho, um hardware, que vai ter acoplado a ele uma câmera de alta resolução, de 4K, definição 4K, colorida, mas nós estamos inovando, fazendo uma conjunção de uma câmera termal. E essa câmera termal, então, ela facilitaria
toda a nossa procura, todo o nosso desempenho em campo ao detectar esses animais que são raros, que são ameaçados, como eu disse, e que ocorrem em poucas regiões no Brasil e em que em alguns pontos, inclusive, a gente nem sabe se eles existem lá. Então, com esse drone, a gente vai tentar descobrir novas populações e, em alguns casos, tentar, inclusive, contar novos indivíduos em populações já conhecidas. Então, essa aliança da ferramenta, da tecnologia com a conservação é um mote importante que a gente está avançando dentro do conhecimento científico aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, esta tecnologia, teoricamente falando, aqui na América Latina, ela é inovadora, ela nunca foi desenvolvida, porque nós estamos mesclando a câmera termal com a câmera colorida. E essa estrutura é uma estrutura que a gente não encontra no mercado. Então esse drone, a partir desse convênio, desse contrato com a Storm Security, ele está sendo finalizado esse ano. Nós já fizemos 2 testes bem-sucedidos e conseguimos identificar os animais em situação de copa densa, ou seja, que você dificilmente poderia visualizá-los, mas que com a termal a gente confirma a presença do animal naquela área. Então, com esse otimismo todo, a gente entende que um trabalho desse voltado para a conservação de uma espécie ameaçada pode ser replicado, inclusive replicado com diversas outras espécies, né? Claro que as condições de campo precisam ser avaliadas, mas de uma maneira geral, a expectativa nossa é que esta tecnologia possa ser, como eu disse, replicada, ou seja, mais pessoas, mais pesquisadores, mais empresas devem acreditar nessa proposta, investir nessa proposta e aí a gente levar isso para uma dimensão muito maior, trabalhar isso no aspecto geral para a conservação. E aí auxiliar também, né, essa observação que eu fiz no começo da minha fala, que é do manejo conservacionista, né? Então eu estou preocupado em proteger espécies ameaçadas. E aí voltando para o tema que a gente propôs para falar hoje, que é o manejo de fauna de modo geral, essa tecnologia certamente vai ser muito útil. A gente já está vislumbrando uma perspectiva imensa de mercado, né? Nós temos espécies hoje da fauna nativa, ou da fauna exótica, ou seja, animais, espécies que não são nativas do Brasil, que têm causado problema, né, nos nossos ambientes florestais, ou seja, tem ameaçado a própria biodiversidade, né? A invasão de espécies exóticas é um problema grave no Brasil e no mundo. E, ao mesmo tempo, a gente tem tido impactos significativos sobre as lavouras, sobre a agricultura nacional, em função deste crescimento desordenado de algumas espécies da nossa fauna. E aí que vem o link, portanto, que eu falei, na tentativa de usar essa nova tecnologia, por exemplo, para se calcular, estimar não só a densidade de animais que estariam causando problemas às culturas agrícolas no Brasil. Isso não é muito difícil, imaginando que a tecnologia ela avança sobre florestas densas, ou seja, eu consigo enxergar os animais mesmo em florestas mais fechadas, com copas mais fechadas. Imaginem vocês a gente trabalhando a ideia da termal em ambientes de agricultura. Então, a tecnologia da câmera termal, ela prevê, nesse caso da agricultura, das plantações no país, por terem uma cobertura vegetal menos densa, ela certamente vai ser útil para a detecção desses animais. Então eu acredito fortemente que a tecnologia ela vai ser uma excelente aliada à agricultura moderna, como a gente está vendo, né? E os drones hoje, né, têm sido muito utilizados nos mais diversos campos e profissões que a gente pode imaginar. Na agricultura, então, esse uso tem sido sistematizado, tanto na agricultura em si, quanto na própria área florestal, né? A gente tem drones que podem calcular, por exemplo, ajudar no cálculo de densidade de madeira, a calcular áreas potenciais para risco, né, de incêndios. Enfim, a gente sabe que essa tecnologia veio para ficar e a gente precisa, portanto, correr para entender melhor como a gente pode utilizar dessa tecnologia e avançar em questões importantes. Então, nesse caso específico, a minha proposta é aperfeiçoar essa tecnologia para a gente ter, então, uma detecção da biomassa animal
dessas espécies que causam problemas, né? A gente chama inclusive isso tecnicamente, além de podermos considerar espécies exóticas invasoras ou mesmo nativas, que podem também ser invasoras, mas de espécies nativas que têm tido problema, por exemplo, como os macacos pregos que comem broto de pinos em alguns estados brasileiros, ou mesmo queixadas, que são porcos nativos do Brasil, que se alimentam de grandes extensões de lavoura, principalmente de milho no centro-oeste brasileiro, ou seja, toda essa gama de espécies que tem sido consideradas espécies problema ou espécies praga, a gente pode trabalhar nesse contexto. E uma das questões que a gente tem tentado desenvolver, além do próprio uso do drone, né, que é uma aeronave não tripulada, é também usar um VANT, que é um veículo aéreo não tripulado, mas que não necessariamente se utiliza de hélices, né? Ele pode utilizar inclusive de combustível e você tem então uma autonomia maior. E aí, acoplando uma câmera termal, portanto, a gente pode fazer uma varredura, um scan mais intenso em áreas muito mais amplas e detectar então essas populações de animais, né, que a gente considera praga ou problema, e tentar trabalhar o controle desses animais. Então, o manejo dessas espécies, provavelmente ele vai se tornar, né, com o uso da tecnologia, muito mais fácil, muito mais prático. E a gente vai inclusive dimensionar, né, o impacto dessas populações nativas ou exóticas, como eu disse, mas a gente vai dimensionar o tamanho dessas populações. Isso tudo vai ser facilitado pela tecnologia e a gente vai poder portanto, atuar de maneira mais cirúrgica no problema, né? Uma das maiores dificuldades de se trabalhar com fauna silvestre, com fauna, né, com animais selvagens, é exatamente a dificuldade de contar o número de indivíduos. E dentro dessa perspectiva do uso da câmera termal, provavelmente a gente vai ter uma contagem muito mais precisa, né? Existem outras ferramentas tradicionais que a gente trabalha dentro do manejo, né, no âmbito do manejo de fauna. Hoje, por exemplo, a gente já tem avançado muito com as armadilhas fotográficas, que são, na verdade, câmeras fotográficas que filmam e fotografam animais numa área, né, específica. Pode ser numa área de floresta, pode ser numa área de agricultura, pode ser numa área de reflorestamento. Enfim, isso está amplamente difundido pelo mundo. O que a gente não consegue é exatamente dimensionar bem a população por serem animais que a gente chama animais que não tem uma diferenciação de indivíduos. Então a gente, ao ver uma foto, a gente, né, se não consegue diferenciar, individualizar cada animal, a gente não consegue contar aquela população. E à medida que a câmera fica ligada e ela vai detectando os animais, seja filmando, seja fotografando, a gente nunca sabe se aqueles indivíduos, por exemplo, de um dia para o outro, de um mês para o outro, seriam os mesmos indivíduos, porque a gente não tem marcas naturais nesses indivíduos, tá? Particularmente dessas espécies, né? Eu estou chamando a atenção para vocês dessas espécies que são consideradas espécies praga ou espécies problema. Claro que em outros contextos, como de conservação, espécies de felinos e outros animais têm marcas naturais e eles podem ser individualizados pelas câmeras dessas armadilhas fotográficas. Mas com a termal não, com a termal a gente vai literalmente contar os indivíduos, porque ela consegue diferenciar bem quando os animais estão na natureza. E o que é melhor, como eu disse, né, com a cobertura vegetal normalmente bem pouco densa em relação à floresta, que são esses plantios ou que são sistemas agroflorestais, a gente vai poder detectar esses animais e aí fazer uma mensuração mais detalhada do tamanho populacional e do tamanho do problema, né, vamos dizer assim, que a gente precisa trabalhar. Então eu estou entendendo que isso é um aspecto importante, né, um aspecto bem interessante que a gente pode avançar em relação a isso. Uma outra coisa que eu tenho visto, né, e que tem tomado um certo volume de trabalhos que têm sido desenvolvidos, não chega a ser especificamente a tecnologia, né? Aí voltando agora para empreendimentos lineares, por exemplo, esquecendo um pouco as questões agroflorestais em si, mas pensando em obras de infraestrutura que a gente tem no país, como os empreendimentos lineares, como rodovias e ferrovias principalmente, mas particularmente falando agora para a rodovia, a gente tem um impacto muito grande das nossas estradas. Isso não é diferente em outros países, mas aqui no Brasil
é muito acentuada essa questão sobre a nossa fauna. E aí, para se a gente pensar em termos de diminuição do impacto dessas rodovias sobre a biodiversidade, muito provavelmente essa tecnologia de uso de sensores, né, de infravermelho, ela tem sido testada, né, não só aqui no Brasil, mas em outros países, e tem sido importante para alertar motoristas, né, que estejam passando, principalmente em horários específicos, né, durante a noite ou de madrugada, em que você vai então detectar o animal e vai ter uma placa que vai avisá-lo, né, vai avisar o motorista e vai direcioná-lo, portanto, conscientemente a reduzir a velocidade para que ele não chegue a impactar o animal. E todos nós sabemos que dependendo do tamanho do animal, a gente pode ter, o motorista pode inclusive vir sofrer um acidente muito grave, inclusive vir a falecer. Claro, né, de modo geral, as espécies da nossa fauna de médio porte, todos os indivíduos que são atropelados no Brasil, são milhões, são centenas de milhões de indivíduos atropelados no Brasil todo, a gente tem a morte do animal. Mas em muitos casos, a gente vê isso no noticiário cotidianamente, a gente também tem a morte de pessoas, né, trafegando pelas nossas estradas, impactadas por essa fauna que está tentando sobreviver nesse mundo retalhado. Então esse avanço também de uma tecnologia voltada para não só detecção dos animais durante a travessia, que isso é um detalhe importante, isso é uma inovação que a gente precisa implementar em mais locais no Brasil, mas particularmente a gente também precisa avançar na discussão e na melhoria dessas obras de infraestrutura que são feitas no país, para que a gente tenha, nesse contexto de estradas, né, e rodovias, um sistema adequado, onde há passagens de fauna e a gente diminua, portanto, não só o impacto sobre a fauna, né, a gente tem uma mitigação dos impactos de atropelamento muito mais acentuados, mas particularmente a gente tem a garantia de sobrevivência das pessoas que transitam, que circulam nas nossas rodovias. Isso é um problema de manejo de fauna, né? Porque a gente, até certo ponto, ao desconfigurar os ambientes naturais, a gente está fazendo com que a fauna tenha esse movimento errático. E claro, né, em alguns casos, a separação, a divisão que a estrada proporciona, por exemplo, você causa impactos severos que são quase que comparados à perda de hábitats em si. Você separa as populações, você diminui a variabilidade genética, você causa então essa maior movimentação dos indivíduos entre os fragmentos florestais, o que leva a esses vários acidentes, né? Então, essa preocupação, ela é uma preocupação relevante e a gente precisa considerar isso como um aporte, né, de tecnologia também para que a gente tenha uma proteção maior à nossa fauna silvestre, né? E, enfim, outros assuntos relacionados ao manejo de fauna que a gente poderia abordar de várias formas, né? São várias frentes e que a gente tem que ter uma discussão aprofundada, a importância, né, dos sistemas florestais no Brasil e das nossas áreas, né, as reservas naturais e das propriedades particulares. Nós temos uma grande responsabilidade nas mãos dos proprietários particulares no Brasil, que cuidam das nossas reservas legais, que cuidam das áreas de preservação permanente. A gente sabe que o tamanho das nossas unidades de conservação é um quarto, um quinto do tanto de áreas naturais que estão nas propriedades rurais brasileiras. Nessa semana, inclusive, tem saído uma revisão rápida do Cadastro Ambiental Rural e a gente tem visto que as maiores concentrações de áreas naturais, elas estão exatamente nas propriedades privadas. Portanto, essas áreas florestais que estão, né, em todo o Brasil, nas mãos de propriedades particulares, elas representam o grande depositório, né, o grande repositório, na verdade, da nossa fauna. Então, as unidades de conservação seriam aquelas áreas seletas, onde a gente tem a conservação da biodiversidade na sua íntegra, mas as outras áreas, a gente tem todo um contexto de espécies que sobrevivem, que inclusive muitas espécies do Brasil, né, brasileiras, tanto da fauna quanto da flora, não estão protegidas em nenhuma unidade de conservação e que, portanto, nesse contexto de estarem fora de unidade de conservação,
a gente vai ter que ter uma demanda e um trabalho específico com essas pessoas, com essas propriedades, para que a gente tenha a proteção garantida desses habitats e a manutenção dessa biodiversidade. Ao mesmo tempo que a gente for falar em conservação, né, nessa particularidade, a gente também tem que pensar em como a gente pode trabalhar os aspectos dos recursos em si, como a gente faz, por exemplo, com recursos da flora, né, com os recursos florestais. A gente tem que avançar nessa discussão no Brasil com relação aos recursos faunísticos. E isso é um apelo importante porque a conservação em si, no Brasil e no mundo, ela tem perdido drasticamente para os conceitos que a gente desenvolve teóricos. Ou seja, boa parte das nossas ações de conservação, elas advêm, claro, de uma base teórica muito consolidada, de ações importantes que são feitas por vários grupos, vários pesquisadores, várias pessoas, várias instituições da sociedade civil organizada, várias ONGs, não é diferente aqui no Brasil, mas a gente tem perdido, né, a sensação que eu tenho é que a gente tem perdido essa luta para a conservação da nossa biodiversidade, atuando especificamente dessa forma. Então a gente tem que tentar mudar o foco. E a área de manejo, ela certamente, se a gente considerar como uma vertente importante das ações de conservação, porque não deixam de ser ações de conservação, no final das contas, o manejo em si ele pode gerar bons resultados para a proteção das nossas espécies. E ao mesmo tempo, à medida que a gente desenvolve então essas tecnologias e melhora o nosso conhecimento sobre as nossas populações, sobre as espécies sobre as populações das nossas espécies selvagens, a gente consegue trabalhar melhor esse conceito do manejo, né? Não só para controle, mas especificamente para a manutenção das espécies nativas. Em muitos casos, a gente tem hoje, basicamente sendo feito de manejo de fauna, o controle de espécies exóticas invasoras. E isso é muito pouco ainda feito, né? A gente tem poucos projetos ou poucas ações nesse sentido. E a minha proposta é a gente levar esse manejo num âmbito muito mais amplo, trazer a sociedade para essa discussão, consolidar as parcerias que a gente precisa para que a gente tenha então o processo, né, de proteção à fauna muito mais bem elaborado, muito mais bem desenvolvido. E aí vem toda essa miscelânea de ideias, né, esse brainstorm que a gente está tendo aqui, que é a tecnologia, o desenvolvimento de ações específicas para manejo conservacionista, mas a gente aproveitar desse manejo conservacionista, dessa experiência do manejo conservacionista, para a gente trabalhar o manejo de fauna em geral e associar os ambientes produtivos no Brasil, porque a gente não pode ter essa dissociação. E eu acho que é esse o grande erro da conservação no mundo. A gente acaba dissociando de maneira geral a importância, né? A gente então retira a importância das pessoas, da sociedade em geral, principalmente das propriedades particulares como a gente tem no Brasil, que detém mais de 80% das áreas naturais do nosso país. Então convidar essas propriedades, convidar esses proprietários, convidar a iniciativa privada para trabalhar a conservação no Brasil, seja através do manejo, seja através da conservação em si, é uma das melhores saídas que a gente tem para diminuir a perda de espécies da nossa biodiversidade. Eu acredito piamente nisso, portanto, é a proposta que eu faço e deixo aqui o meu conhecimento à disposição de vocês para que a gente possa trabalhar essas dúvidas que vierem a aparecer. E espero que todos tenham gostado, fico à disposição, como eu disse, para tirar dúvidas e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com você sobre esse tema tão importante que é o manejo de fauna. Inclusive, relembrando um pouco essa questão do Programa de Conservação Muriquis de Minas, é importante ressaltar que recentemente a gente fez uma matéria para o Domingo Espetacular da TV Record. E eu gostaria de convidá-los a assistir essa matéria, está no site, é muito simples, coloquem lá, pesquisadores utilizam drones para conservar o macaco muriqui, no site do Domingo Espetacular, onde a gente fez uma filmagem muito interessante desse teste do drone Ki com o uso da câmera termal. Então vocês vão poder perceber com detalhes como essa tecnologia tem sido bem aplicada nesse caso específico, e a nossa expectativa é muito boa em relação ao uso dessa tecnologia. E aí nós filmamos lá na reserva do Ibitipoca, que é parceira do projeto, né, do nosso programa, como eu mencionei, e conseguimos identificar os animais em vida livre.
E durante 2 dias nós filmamos lá na reserva do Ibitipoca, fica aqui em Lima Duarte, né, próximo a Lima Duarte, em Minas Gerais, e nós conseguimos detectar os animais com o uso dessa tecnologia. É sensacional, eu gostaria muito que vocês pudessem ter essa oportunidade para vocês entenderem a dimensão que a gente pode chegar em outras áreas do conhecimento, como eu mencionei, para manejo específico de fauna, seja conservacionista ou manejo de espécies que têm causado problemas nos ambientes florestais. Então isso tudo é uma porta bem interessante que a gente está abrindo. E aí eu fico à disposição, né? Podem mandar e-mail, meu e-mail é F de Fabiano, R de Rodrigues, Melo, frmelo com L só, @ufv.br. Meu telefone para contato é 31 DDD 3899 2823. E eu vou estar à disposição para vocês aqui no chat para tirar as dúvidas que porventura tiverem. Muito obrigado.